Olá pessoal, muito bom dia. Hoje nós vamos ainda continuando a falar sobre as doenças causadas por bactérias. Então a gente vai começar aqui com a leptospirose. A forma de contágio pelo contato direto com a urina de animais infectados com a bactéria causadora da doença, principalmente ratos. Também pode ser contraída pelo contato com água, comida ou objetos contaminados com a urina. É muito comum contaminação após enchentes causadas pelas chuvas nos centros urbanos. Então, essas cidades onde ocorre enchente demais, né? O contato com a água de enchentes deve ser evitada, pois ela pode estar contaminada com bactéria causadora da leptospirose. Bom, também os produtos guardados no supermercado, hoje em dia não se estoca mais, né? Os produtos que a gente compra em supermercado, mas tudo que você for usar, né, passar uma água, sabão, higienizar, certo? Da mesma forma também que a gente está fazendo agora, né, com os produtos que chegam do supermercado, com essa situação do coronavírus. Só que aqui a doença é causada por bactéria. Principais sintomas: febre alta e súbita. Súbita quer dizer de uma vez, rápida de uma vez, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos, calafrios. Como evitar? Não ter contato com água de enchentes, higienizar os alimentos que serão ingeridos crus. Além disso, é importante a implementação de medidas governamentais para combater os ratos, como a coleta de resíduos sólidos. Na verdade, também é importante, né, no local, combater os ratos, porque eles são animais que proliferam a leptospirose. O próximo assunto é a cólera. Forma de contágio por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria causadora da doença. Principais sintomas: fortes diarreias, abatimento, perda de água pelo organismo, pode levar à desidratação. Acontece mortes, né? Em países subdesenvolvidos lá na África, ocorre sempre mortes por causa da cólera. Por quê? Por falta de condições de higiene, água tratada, alimentos que possam ser higienizados, condições de higiene primárias. Então lá é tudo mais difícil. Como evitar? Higienizar e cozinhar bem alimentos, beber somente água tratada e filtrada ou fervida. Implementação de saneamento básico pelo governo para evitar a contaminação da água e dos alimentos pelas bactérias eliminadas nas fezes e vômitos dos doentes. Então, a hora que fala do saneamento básico, a gente está falando de banheiro que tenha vaso de descarga, água filtrada, encanada. Essa água tem que estar tratada, que a gente possa ter a rede de esgoto, o tratamento desse lançamento do esgoto também nas águas. Tudo isso quando nós falamos do saneamento básico. Passando para outra página, nós vamos falar doenças causadas por protozoários. Os protozoários também são seres microscópicos, é outra classificação de ser vivo, só que esses protozoários eles causam doenças, né? Então a primeira doença que nós vamos citar é a doença de Chagas. Por quê? Porque é um protozoário que vive na barriguinha do barbeiro, né, que é esse inseto aqui transmissor da doença. O nome dele é barbeiro porque ele ataca geralmente o rosto da pessoa. Então, protozoário causador, Trypanosoma cruzi, que é o nome científico,
Aí a gente fala tripanossomo. Forma de contágio, principalmente pela picada do inseto conhecido como barbeiro. Esse inseto se alimenta de sangue humano e ao picar uma pessoa, defeca ao lado da picada. Então ele picou, faz o cocôzinho, a pessoa vai, coça e entra o protozoário para a rede sanguínea da pessoa. Como ele pode conter o tripanossomos em seu intestino, as fezes do animal também contém esse protozoário, contém esses protozoários. Se essa pessoa coçar o local da picada, os tripanossomos das fezes do barbeiro entram na corrente sanguínea dela, contaminando-a. É o que ocorre, né? Quando ocorre uma picada de inseto que for, o que a gente faz? A primeira coisa é instintivo da gente, a gente vai coçar. E a situação do barbeiro é pior porque ele nos ataca à noite. Então a gente deve ficar atento nas frestas de cama, frestas de parede, se tem algum buraquinho, ou na cama, se tem alguma rachadura, algum lugar, alguma pequena abertura em que esse bichinho possa estar. Geralmente, né, com a situação das cidades em que as casas são de tijolos, toda rebocada, né, uma parede preparada e pintada, é mais difícil, mas em quintais onde tem entulho de madeira, mais entulhos de construção, ou lotes mesmo, perto da casa da gente, é perigoso ter, né, a presença do inseto. Sintomas: febre, mal-estar, inchaço nos olhos. Em muitos casos pode ocorrer aumento de 2 ou mais órgãos, como coração e fígado. Essa doença pode não apresentar sintomas durante anos. Como evitar? Manter os ambientes em que se vive limpos, né? Fechar os buracos em paredes e frestas nos telhados de residência para evitar a entrada do barbeiro. O que é primordial? Manter a limpeza no quintal, manter essas paredes com essas rachaduras, essas frestas, então, rebocadas, né? É tudo fechadinho, tudo limpo, principalmente, para que esse inseto, né, não apareça. Depois, vamos virando a página aqui, nós vamos para a atividade. Nessa atividade, vamos ver o que vai pedir. Em locais que ocorrem enchentes, crianças podem vir a mergulhar nas águas acumuladas nas ruas. Considerando que você aprendeu sobre doenças bacterianas, explique por que isso não deve ser feito. Importante também, gente, frisar, né? Depois da chuva, muita criança sai, vai brincar na enxurrada da rua, que no caso em Goiás, graças a Deus, onde nós moramos, não se tem enchente, mas chuvas fortes, de grandes enxurradas, né? Então a criança não tem que sair brincando, pisando, né, nessa enxurrada. Então, sobre as doenças que nós aprendemos que as bactérias nos contaminam, o que a gente pode fazer para que isso não deva ser feito, né? Aqui, ó, considerando que você aprendeu sobre doenças bacterianas, explique por que isso não deve ser feito. Isso o quê? Brincar na enxurrada, fazer mergulho aonde houve a enchente, brincar de mergulhar, se bem que dependendo da enchente, tem grande risco de afogamento também. Mas vamos citar o nosso caso aqui em Goiás, que se chove muito em pouco tempo e gera uma grande quantidade de enxurrada. A gente não deve sair brincando nessa enxurrada. Então, você vai explicar aqui, né, por que nós não devemos fazer isso.
Depois, na questão 2, nós vamos ligar as medidas de prevenção às doenças a que elas se aplicam. Leptospirose, o que a gente tem que fazer? Não entrar em contato com a enchente, né? Cólera, o que a gente tem que fazer com os alimentos? Doença de Chagas. A cana, aqui no caso aqui da atividade, eu esqueci até de citar, não tomar caldo de cana ou açaí sem conhecer a precedência, porque é um animalzinho que vem, ele vem passeando na cana, né, no caule da cana, na frutinha do açaí, porque o açaí é apanhado do grande cacho, né, e vem selecionado de uma maneira muito assim, como que eu posso dizer para vocês? Tudo amontoado, a frutinha, muitas frutas e retira ali do cacho, pode vir inseto junto, né? E depois aqui por último na atividade, faça um desenho que explique como a pessoa pode contrair a doença de Chagas. Então é igual eu falei para vocês, que geralmente ocorre com ela dormindo, o bichinho ataca à noite e o nome dele é barbeiro porque ele já ataca diretamente o que? Dá picada no rostinho da gente, geralmente, tá? Então é até aqui a nossa aula sobre o contágio por bactérias e protozoários, que são seres microscópicos, né? A gente só pode ver através do microscópio. Então o combate disso é primordial, higienização de alimentos, da água, tomar água somente tratada e quintais limpos, né? Principalmente no que se diz respeito à doença de Chagas. Então é até aqui, fiquem com Deus.